Good morning. Bom dia. Tell the person next to you Diga para a pessoa perto de você: that you look beautiful. você está bonito. I have a question for you today, Eu tenho uma pergunta para te fazer hoje. and I want you to raise your hands if you believe. Se você acreditar nisso que eu vou te perguntar, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. How many of you believe that God can do things bigger than you can? Quantos de vocês creem que Deus pode fazer algo maior do que o que você pode fazer? How many of you believe that God can do things faster than you can? Quantos de vocês acreditam que Deus pode fazer coisas mais rápidas do que você? How many believe that God can do things better than you can? Quantos de vocês creem que Deus pode fazer coisas melhores que vocês podem fazer? How many believe that God can do things longer lasting than you can? Quantos de vocês creem que Deus pode fazer coisas mais duradouras do que você pode fazer? If you believe that, Se você crê nisso, your prayer life will show that. a sua vida de oração vai mostrar que você crê nisso. These days, Nesses dias, I am praying especially for this conference eu estou orando especificamente e especialmente por esse congresso, that God will call some of you que Deus vai chamar alguns de vocês to go to one of these 172 cities para sair da sua igreja e ir para uma dessas 172 cidades in the state of São no Paulo estado de São Paulo that do not yet have a church. que ainda não tem uma igreja batista, And you'll move there. e você vai mudar para lá, You will pray. você vai orar, You will teach the Bible. você vai ensinar a palavra, You will make disciples. você vai fazer discípulos, You'll start in your house. você vai começar na sua casa, You'll multiply groups. você vai multiplicar os PGMs, You will build large, você vai construir muros, healthy, você vai growing, crescer, você vai ficar mais multiplying forte, churches. você vai criar uma igreja que se multiplica. Is God calling you? Deus está chamando você? The question is not, will I go? A pergunta não é, será que eu vou? But why am I not going? Mas a pergunta é, por que eu não vou? You say it's too hard. Você pode dizer, é muito difícil. How many of you believe that God can do things bigger than you can? Quantos de nós acreditamos, quantos de vocês acreditam que Better Deus pode than fazer you coisas can. melhores que você pode? Faster than you Mais rápido can. do que você pode. That's why we pray. É por isso que nós estamos orando. When I was a young man, Quando eu era um jovem, I was struggling in my faith. eu estava, a minha fé estava muito rasa. I was a young pastor. Eu era um pastor jovem. Things were up and down. As coisas estavam variando muito. I took 3 days. Então, 3 dias, I fasted. eu jejuei, I prayed. eu orei, I read through the book of Psalms. eu li o livro de Salmos. Is God real? Será que Deus é real? Eu me perguntava. Is the Bible true? Será que a Bíblia é verdade? Eu me perguntava. Does God answer prayer? Será que Deus responde orações? Eu me perguntava. And I came to Psalm 106, Então eu cheguei ao capítulo 106 de Salmos, verse 19 no versículo 19 through 23. até o versículo 23. Do they have these Yeah, verses? it's there already. Okay. Go ahead. Diz assim, Salmos 106 a partir do 19: Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria. Não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Look at that verse. Olhe para esse versículo. God was going to do one thing, Deus iria fazer algo, but an entire nation was saved mas uma nação inteira foi salva, because one man porque um homem prayed. orou. He changed history Ele mudou a história for his nation para a nação dele, through prayer. através da oração. Look at me. Olhe para mim.
Is the Bible true? A Bíblia é verdade? Is it possible for one person É possível para uma pessoa to change history mudar uma história for an entire nation? para toda uma Through nação their prayers. através da sua oração? God did it for Moses. Deus fez isso através de Moisés. Why can't God do it through us? Por que que Deus não pode fazer através de você e de mim? We must make prayer our number one priority. Precisamos priorizar. A prioridade número 1 da nossa vida precisa ser a oração. Jethro told Moses, Jetro disse a Moisés: do 3 things. faça 3 coisas. Train leaders. Treine líderes. Teach the word. Ensine a But palavra. number 1, Mas a número 1, pray. ore. Paul told Timothy, Paulo ensinou a Timóteo: do 3 things. faça 3 coisas. Preach the Bible. Pregue a palavra. Make disciples. Faça discípulos. But number 1, Mas a primeira coisa, número 1, he said we must pray. Paulo ensinou a Timóteo: nós precisamos orar. Jesus came to earth. Jesus veio à terra He ministered for 3 years publicly. e ele ministrou, o seu ministério público foi de 3 anos. He did 3 things. Ele fez 3 coisas. He trained disciples. Ele treinou discípulos. He taught the word. Ele ensinou a palavra. But every day, Mas todos os dias, Jesus got up early ele se levantava cedo, ele acordava cedo and he prayed. e ele orava. How many believe that God can do things bigger than you Quantos can? aqui acreditam que Deus pode fazer coisas maiores do que você? How many believe that God can do things faster than you Quantos can? aqui creem que Deus pode fazer coisas mais rápidas do que você? How many believe that God can do things better than you can? Quantos de vocês acreditam que Deus pode fazer coisas melhores do que você? When you truly believe that, Quando você crê nisso, you will pray. você ora. The apostles, Os apóstolos, they were leading a great ministry in Jerusalem. eles estavam liderando, o ministério deles era muito frutífero em Jerusalém. But then they got trapped into administration. Mas aí eles começaram a se envolver com a administração das coisas. They got doing the ministry Eles estavam fazendo o ministério, instead of training the ministers. ao invés de treinar pessoas para fazer o ministério. And they made a decision. Então eles tomaram uma decisão. We got to go back and do 3 things. Nós precisamos voltar, retornar e fazer as 3 coisas mais importantes. We got to make disciples. Precisamos fazer discípulos. We got to preach the word. Precisamos ensinar a We palavra. got to pray. Mas nós precisamos orar. Acts chapter 2 is an exciting chapter. Atos no capítulo 2 é um capítulo que nos entusiasma muito. The church was exploding in evangelism. A igreja estava explodindo no evangelismo. The people were devoted to the apostles' teaching As pessoas eram devotas, as pessoas se dedicavam ao ensino dos and apóstolos. to fellowship E também à comunhão. and to prayer. E também à oração. God was doing signs and wonders. Deus estava fazendo sinais e maravilhas. It was revival. Havia um avivamento naquele lugar. That's Acts chapter 2. Esse é Atos, isso que está descrito em Atos no capítulo 2. But what was happening in Acts chapter 1? Mas o que é que estava acontecendo em Atos capítulo 1? Listen to me, my brothers. Irmãos que estão aqui, irmãs que estão aqui nessa manhã, me ouçam. We want Acts chapter 2, Nós queremos sim o que aconteceu em Atos capítulo 2, but you will never have Acts chapter 2 mas nunca acontecerá Atos 2 until you have Acts chapter 1. até você aprender o que está em Atos 1. What were they doing in Acts chapter O 1? que eles estavam fazendo em Atos capítulo 1? The scripture says, A palavra nos ensina, Acts 1, Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. they prayed before they did anything else. Eles oraram antes de fazer qualquer outra coisa. 2 of the churches I started, 2 igrejas que eu comecei. I started moving into a town. Eu comecei mudando para a cidade. I didn't know anyone in the town. Eu não conhecia as pessoas na cidade. I brought a few people with me. Eu trouxe algumas pessoas comigo. The first church, A primeira igreja. the other people got jobs.
As outras pessoas arrumaram empregos, But every night, mas todas as noites, for 30 days, por 30 dias, 1 hour every night, 1 hora todas as noites por 30 dias, we prayed nós orávamos. before we did anything else. Antes de nós fazermos qualquer outra coisa. Then we did evangelism. Então começamos com o evangelismo. And in 2 months, Em 2 meses, we started a church nós começamos uma igreja with 60 people. com 60 pessoas. But we prayed first. Mas primeiro nós oramos. When I went to Las Vegas, Quando eu fui para Las Vegas, it was my wife, a minha esposa, my son, estava eu, minha esposa, meu filho 15 college students. e 15 estudantes universitários. We didn't know anybody in Las Nós Vegas. não conhecíamos ninguém em Las Vegas. We moved into the city. Nós mudamos para essa cidade. For 30 E days, por 30 dias, 6 hours a day, 6 horas por dia, we worshiped. nós adorávamos. We read the word. Nós líamos a We palavra. prayed the word. Nós orávamos a We palavra. prayed for the city. Nós oramos pela cidade. We praised God. Nós adoramos a Deus. We confessed sin. Nós confessamos os nossos pecados. We prayed for each other. Nós oramos um pelos outros. 6 hours a day. 6 horas por dia. People kept saying, when do we do outreach? E as pessoas começaram a nos questionar: quando é que nós vamos começar o trabalho lá fora? When do we do ministry? Quando é que nós vamos começar de fato o ministério? When do we go to work? Quando nós vamos trabalhar? Me perguntavam. We are at work. E eu dizia: nós já estamos fazendo o The most trabalho. important work. O trabalho mais importante. 6 hours a day. 6 horas por dia. 30 days. 30 dias. Then we walked around a school. Então nós começamos a rodear as escolas, caminhar nas escolas. Every day. Todos os dias. Praying for revival. Orando por um avivamento naquele lugar. Within 1 year, Em 1 ano, 127 people got baptized. 127 pessoas foram batizadas naquele lugar. 200 people worshiping in that school. 200 pessoas estavam adorando a Deus naquela escola. How many believe that God can do things bigger than you Quantos can? aqui creem que Deus pode fazer coisas maiores do que você pode? How many believe that God can do things faster than you Quantos aqui can? creem que Deus pode fazer coisas mais rápido do que você? If you truly believe that, Se de fato você crê nisso, you will pray like it. você vai orar como se você cresce nisso. How many believe that you pray too much? Quantos aqui creem que você ora demais? How many believe that you pray too little? Quantos aqui creem que você ora de menos? Prayer is the most common denominator. A oração é um denominador comum. I did a study to write a book. Eu estava escrevendo um livro, então eu comecei a fazer alguns estudos. 75 great Christian leaders 75 cristãos, líderes cristãos, eu comecei a estudá-los. from Abraham in the Old Testament De Abraão no Antigo Testamento until Billy Graham. até Billy Graham. All different types of leaders, Muitos líderes com muitas diferenças. different backgrounds, O passado deles, o histórico deles diferente. different A personalities, personalidade deles era diferente. different amounts of education, A educação deles era diferente. different gifts, Os dons eram diferentes. all greatly used of God. Mas todos eles usados por Deus. They only have one common denominator. Todos eles tinham um denominador comum. They had great prayer lives. Eles tinham vida de oração. This man said, R.C. Yes. J.C. Ryle diz o seguinte: eu tenho visto sobre a vida de muitos cristãos importantes que viveram na terra desde os dias da Bíblia. Alguns deles eu notei foram ricos, outros pobres. Alguns foram instruídos, outros iletrados. Alguns foram calvinistas e outros foram arminianos. Mas eu vejo uma coisa que eles tiveram em comum: todos eles foram homens de oração. Prayer is the common denominator of high impact leaders. Para um líder de alto impacto, o denominador comum é a oração. When we study where the gospel is spreading in the world, Quando nós estudamos por onde o evangelho se espalhou no mundo,
We find countries nós encontramos países where the pastors com pastores are committed to prayer. que eram comprometidos com a oração. Because prayer is the common denominator. Porque a oração é o denominador comum de todo líder And prayer eficaz. is the determining factor. E um outro aspecto é que a oração é um fator determinante no ministério. Ezequiel. May I read it? May I read Ezekiel? Yes. Ezequiel 22, 30 e 31 diz: E eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Por isso, eu derramarei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor, eu os consumi. Fiz o que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. God's eyes are looking today Os olhos do Senhor estão aqui procurando pessoas nessa manhã. for a few men and women Para poucos homens e mulheres who will stand in the gap que estarão na brecha, on behalf of God no nome da autoridade de Deus, and change history for their e nation. mudam a história para a sua nação. You can change history. Você pode mudar a You nação. can make a difference. Você pode fazer uma diferença. I know the devil fights us when we pray. Eu sei que Satanás tenta nos combater quando nós oramos. That's because he knows how powerful it É is. porque ele conhece, ele sabe o poder que a oração tem. He distracts us. Ele nos distrai, He attacks ele us. nos ataca, He discourages us. ele nos desencoraja, nos desanima. But we must stand up. Mas nós precisamos ficar firmes. We must pray. Nós precisamos orar. We must not quit Nós não podemos desistir until everybody has heard the gospel. até todos terem ouvido o evangelho do Until nosso the gospel Senhor. is spreading all over the country. Até que o evangelho esteja espalhado por toda a nossa nação. Until the gospel is spreading all over the world. Até que o evangelho esteja espalhado por todo o mundo. God wants to use you. Deus quer usar você. Your prayers Sua oração are powerful tem poder, because God is in you. porque Deus está em você. E.M. Bounds. Ian Bounds diz o seguinte: Deus, em seu próprio mover, se colocou debaixo da lei da oração e se obrigou a responder à oração dos homens. Ele estabeleceu a oração como um meio pelo qual fará coisas através de homens quando eles oram, as quais ele não faria de outra maneira. O homem tem em seu poder, pela oração, levar Deus a trabalhar em sua própria forma de agir entre os homens, forma essa pela qual ele não agiria se a oração não tivesse sido feita. God is sovereign. Deus é soberano. He is the King of Kings and Ele the é o Lord of Rei Lords. dos reis e o Senhor dos senhores. But God has sovereignly chosen Mas Deus, na sua soberania, escolheu to limit his activity on earth limitar a sua ação na terra to his body, para o corpo dele, his church. a igreja dele. When his church is not praying, Quando a igreja dele não ora, God is not moving Deus não está se movendo with the power that he wants to move. com o poder que ele gostaria de se mover. If God is not moving in your Se church, Deus não está se movendo, realizando coisas na sua igreja, if God is not moving in your neighborhood, se Deus não está realizando maravilhas na sua vizinhança, if God is not moving in your se city, Deus não está realizando, se movendo na sua cidade, is it because your church é porque a sua igreja is not really praying? não está de fato orando. Is it because you É porque você are not really praying? não está de fato orando. Do you want to maximize your impact? Você gostaria de maximizar, de potencializar o seu impacto? You must prioritize your prayers. Você precisa priorizar a sua oração. How many believe that God can do things bigger than you can? Quantos aqui acreditam que Deus pode fazer coisas maiores do que você? Faster than you Mais rápidas do que você? can? More long-lasting than you Mais can? duradouras que você? Better than you can? Melhores que você? If you truly believe Se that, de fato você crê nisso, your prayer life will show that. a sua vida de oração vai mostrar isso. Hudson Taylor was a quiet man. Hudson Taylor foi um homem silencioso.
He went to China as a missionary. Ele foi para a China como um missionário. He was on the coast, Ele estava na costa, but there was no gospel in the middle of the country. mas ele percebeu que no meio do país, no centro do país, o evangelho ainda não tinha chegado. He said, God, send somebody to the middle of the country. E ele começou a orar: Deus, mande alguém para o centro daquele país. He said, please send somebody to the middle of the country. Por favor, Senhor, mande obreiros para o centro do país. God sent him. Deus o enviou para lá. He started a mission. Ele fundou uma missão. It grew and multiplied E essa missão cresceu e se multiplicou to 205 stations, para 205 bases missionárias. 800 missionaries, 800 missionários haviam nessas bases. 125,000 Christians. 125 mil chineses se converteram ao Senhor. One man, Um homem 125,000 Christians. alcançou 125 mil pessoas. They asked him, what is your secret? E perguntaram para ele: como é que você fez isso? Qual é o seu segredo? He said, it's very simple. Ele disse: é muito simples. It is possible to move men Ele descobriu que é possível mudar, trazer os homens through God para Deus by prayer alone. através da oração. It is possible to move men É possível trazer as pessoas through God para Deus by prayer alone. através da oração. Prayer is the key to effective ministry. A oração é a chave para um ministério eficaz. Can do another one. There's a pastor in America named David Jeremiah. Tem um pastor nos Estados Unidos chamado Davi Jeremias. He leads a large church in Southern California Ele lidera uma igreja muito grande na parte sul da and a Califórnia. Christian college. E num colégio, numa universidade também, uma universidade cristã. Ele é professor lá. This is what he said. E isso é o que ele diz. Eu pesquisei o Novo Testamento há algum tempo buscando coisas que Deus faz no ministério que não acontecem por meio da oração. Sabe o que eu achei? Nada. Eu não estou querendo dizer que tive dificuldade em encontrar um ou dois itens. Eu não encontrei nada. Todas as coisas que Deus faz na obra do ministério, Ele faz através da oração. God uses our prayers to impact the power of our ministry. Deus usa as nossas orações para impactar o poder do nosso ministério. Prayer is essential to multiplying leaders. A oração é a parte central para multiplicar líderes. There's t-shirts in this conference. Há algumas camisas nesse congresso. I'm going to wear mine in a couple days. Em alguns dias você vai me ver vestindo essa camisa. It says 647, Ah. 645. Está escrito 645. That's how many cities are in this state. Essa é a quantidade de cidades que tem aqui no estado de São Paulo. It says Matthew 9:35. Está lá escrito Mateus 9:35. Because we want to preach the gospel in every city in this state. Porque nós queremos pregar o evangelho em todas as cidades desse estado. But there's still 172 cities that need the gospel. Mas ainda há 172 cidades sem o evangelho, sem o trabalho batista. According to Jesus, De acordo com Jesus, this will not happen isso não vai acontecer if we don't pray. se nós não orarmos. Matthew 9:35. Mateus 9:35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Listen to me very carefully. Ouça-me atentamente, por favor. Nowhere in the world is there a multiplication movement Em nenhum lugar no mundo há um movimento de multiplicação where there was not first a prayer movement.
sem haver antes um movimento de oração. You must have a prayer movement Você precisa ter um movimento, você precisa ter um tempo de oração before God gives you the multiplication movement. para que então Deus te dê a multiplicação. We pray to the Lord of the harvest, Rogamos ao Senhor da seara and He raises up laborers e for the Ele harvest. levanta os ceifeiros para a seara. When I was in Las Vegas, Quando eu estava em Las Vegas, 1 year before I went, um ano antes de eu ir para lá, it was only 3 people, só tinham 3 pessoas. Dave and Kathy and my son Andrew. Eu, Dave, minha esposa Kathy e meu filho Andrew. Every day we prayed, Todos os dias nós orávamos. Lord of the harvest, Senhor da colheita, send forth laborers into the harvest. manda ceifeiros para a colheita. 1 year later, Um ano depois, 15 people said, 15 pessoas disseram: we will move to Las Vegas nós nos mudaremos para Las to Vegas help start this church. para começar essa igreja, para ajudar a começar essa igreja. You get people called to ministry Você tem pessoas chamadas ao ministério when we pray. quando nós oramos. In Las Vegas, Em Las Vegas, every day we prayed for laborers. todos os dias nós orávamos por ajudantes na colheita. We had 40 other students Nós tínhamos 40 pessoas, alunos da faculdade, come and spend a year with us. para vir e investir um ano de suas vidas conosco. And then we sent them all over America. E aí nós os enviamos pelos Estados Unidos. We had 300 high school students. Nós tínhamos 300 alunos de colégios, de escolas, Last summer, no último verão. and trained them for a week. E nós os treinamos por uma semana. 300 alunos, nós os treinamos por uma semana. The key to getting laborers for the harvest A chave para ter pessoas que ajudem no ministério is praying to the Lord of the harvest é orar, é rogar ao Senhor da seara, to send forth laborers into the harvest. para que mande os ceifeiros para a seara. A friend of mine surveyed the largest churches in the world. Um amigo meu é servo, ele lidera lá numa igreja, uma das maiores igrejas do mundo. He did his PhD on multiplying small groups. O PhD dele, de pós-doutorado dele, foi feito em multiplicação de pequenos grupos. He studied 600 multiplying group leaders. E ele estudou então 600 líderes de pequenos grupos. He found one common denominator: Ele achou um denominador comum. not gifts, Não são os dons, not education, não é a educação, not social status, não é o status social, not personality, não é a personalidade, not background. não é o histórico. Only one common denominator of Só há success. um denominador comum de todos esses líderes que os levam ao sucesso. The leaders who spent 90 minutes a day in daily devotions. São líderes que investem 90 minutos diários na oração. Multiplied their groups twice as often Os grupos deles sempre se multiplicam 2 vezes mais as those who spent only half an hour with God. do que comparado com aqueles que só gastam meia hora por dia em oração. These were people that had jobs. Essas pessoas que eu estou falando tinham seus empregos, They had families. eles tinham família, But they believed in the Great Commission. mas eles acreditavam na grande comissão. They were serious about making disciples. Eles eram sérios quando se tratava de fazer discípulos. So they prayed to the Lord of the harvest. Então eles começaram a rogar ao Senhor da seara. They believed that prayer makes a difference. Eles acreditavam que a oração fazia a diferença. And God used them to multiply their groups. E Deus os usou para que a multiplicação viesse nos seus pequenos grupos. So the rest of my time, Então, o restante do meu tempo, I want to talk to you about how to prioritize prayer in your ministry. eu gostaria de falar com você sobre como priorizar a oração no seu ministério. Number 1, Em primeiro lugar, no, I do want to say this. Okay. You got to start with yourself. Você precisa começar com você mesmo. I studied the prayer lives of pastors in America. Eu estudei a vida de oração dos pastores nos Estados Unidos. One survey found that pastors in America only pray 7 minutes a day. E houve uma pesquisa lá que dizia isso, que a média de oração dos pastores era por apenas 7 minutos diários. The church is shrinking in America. A igreja está se encolhendo nos Estados Unidos. Our young adults are leaving the church. Os jovens estão deixando as igrejas. Could it be because pastors aren't praying?
Será que é porque os pastores estão orando? We have big buildings. Nós temos grandes prédios. We have big sound systems. Os nossos sistemas de som são muito bons. We have great projection screens. As projeções são muito boas, But we don't have prayer. mas não temos oração. The most generous survey said that pastors pray only 37 minutes a day. Há uma pesquisa bem generosa que diz que pastores oram por 37 minutos por dia. In China, Na China, the church is exploding. a igreja está explodindo. One less. That's all. In China, the church is expanding. Na China, a igreja está se expandindo, está crescendo. In the last 45 years, Nos últimos 45 anos, the church has grown from 3 million a igreja cresceu de 3 milhões de cristãos to 130 million. para 130 milhões. De 3 milhões para 130 milhões de cristãos. They don't have buildings. Eles não têm prédios. They don't have sound systems. Eles não têm equipamento de som. They don't have videos. Eles não têm projeção, vídeo. But they have God Mas eles têm Deus. because they pray 120 minutes a day, Porque eles oram 120 minutos por dia. 2 hours a day. 2 horas por dia. Listen to me. Ouça-me, por favor. Do you believe this is true? Você crê que isso é verdade? Do you believe God answers prayer? Você crê que Deus responde orações? Do you want to see God multiply the gospel? Você quer ver Deus multiplicando o evangelho? Then your heart would be burning right now. Então o seu coração precisa queimar You agora. would be saying, I've got to pray. Você tem que dizer: eu preciso orar. I've got to cry out Eu to preciso God. clamar a Deus, I've chorar got to diante de Deus. fast. Eu preciso I've jejuar. got to ask God to send forth laborers. Eu preciso rogar ao Senhor da seara que mande I've got to ceifeiros. multiply my Eu life. preciso multiplicar a minha vida. How many believe God can do things bigger than you can? Quantos aqui creem que Deus pode fazer coisas maiores do que aquilo que você pode How about fazer? faster than you can? Talvez mais rápido do que você How pode about more fazer. long lasting than you Talvez can? mais duradouro do que você. 4 suggestions for having most effective prayers. Quero te dar então 4 sugestões para que você tenha uma vida de oração mais eficaz. You need a time every day when you pray. Você precisa um tempo específico, um tempo marcado por dia para ter a sua vida de At least oração. one time. Pelo menos um tempo específico de oração. The early church prayed 3 times a day. A igreja primitiva orava 3 vezes ao dia. Evening, morning, noon. À noite, de manhã e ao meio-dia. 9 a.m., 9 horas da noite, Acts chapter 2. desculpa, 9 horas da manhã, Atos capítulo 2. Noon, Meio-dia, Acts chapter 10. Atos capítulo 10. In the evening, E também à noite, Acts chapter 3. Atos capítulo 3. They prayed 3 times a day. Eles oravam 3 vezes ao dia. Muslims pray 7 times a day. Os muçulmanos oram 7 vezes ao dia. Do you have any times that you pray? Será que você tem um tempo específico? Ou quantas vezes por dia você ora? How many times do you pray? Quantas vezes você ora? Sometimes it's hard to pray for 2 or 3 hours at a time. Às vezes é muito difícil a gente orar por 2 ou 3 horas diretas, ininterruptas. But you can pray for 20 minutes here, Mas você pode orar por 20 minutos aqui, and 15 minutes e there, 15 minutos ali, and half an hour e here. meia hora logo depois. Do you have a set time when you pray? Você tem uma hora determinada para orar? If you don't have an appointment with Se God, você não tem um compromisso marcado com Deus, you'll get busy doing other things você vai ficar muito ocupado fazendo outras coisas, and not the most important thing. mas não vai fazer a coisa mais importante. Paul told Timothy, Paulo ensinou a Timóteo, first of all, primeiro de tudo, antes de tudo, above all other things, sobre todas as coisas, pray. ore. Do you have a place where you pray? Você tem um lugar marcado para você orar? Moses had a tent where he met God. Moisés tinha a tenda que ele encontrava Deus. He met with God face to face. Ele se encontrava com Deus face a face. I have a chair in my study.
Eu tenho uma cadeira específica no meu lugar de estudos. First thing in the morning, I go down to that chair. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu sento naquela cadeira. I sit in the chair. Eu fico naquela I cadeira. open my journal. Eu abro o meu diário de oração. I pray. Eu oro. I read the scriptures. Eu leio a I palavra. pray. Eu oro. I go to church. Eu vou para a igreja. I get the staff together. E aí todo o meu time vem, toda a minha equipe vem comigo. 45 minutes. 45 minutos. We sing. Nós cantamos. We read the scripture. Nós lemos a palavra. We pray. Nós oramos. Later in the evening, Quando está chegando mais à noitinha, I go back to my chair eu volto para aquela minha cadeira específica em casa. and I pray. E eu oro. When do you pray? Quando você ora? Where do you pray? Aonde você ora? When I went to college, Quando eu fui para a universidade, my college didn't have any dorms. a minha universidade não tinha dormitório. They rented an old hospital. Eles alugaram um hospital desativado They stuck us in there, e nos enfiaram lá, in the ghetto, num gueto. and it was full. There were 4 people in every room, E todos os quartos estavam completamente lotados, havia 4 pessoas em cada quarto. but there was one private room. Mas tinha um quarto que era um quarto privado. It was called the operating room. Era a sala de cirurgia. It only had a desk and a chair. Só tinha lá uma mesa e uma cadeira. At 12 o'clock every day, Ao meio-dia, todos os dias. I would run into that room. Eu corria naquela sala. I would lock the door before anybody got in. Eu trancava aquela sala para que ninguém entrasse. I would open the Bible. Eu abria minha Bíblia. I would read a psalm. Eu lia um I salmo. would say, God, speak to me. Eu dizia, Deus, fale comigo. I would pray the psalm back to God. E eu orava o salmo de volta para Deus. I opened my prayer notebook. E eu abri o meu diário de oração. I would pray for my family. Eu orava pela minha I família. would pray for the lost. Eu orava pelos I perdidos. would pray for the pastors. Eu orava pelos I pastores. would pray for my future. Eu orava pelo meu I futuro. pray that God would give me a good wife. Eu orava para que Deus me desse uma boa esposa. I pray that God would give me children that would follow Jesus. Eu orava para que Deus me desse filhos que servissem ao I Senhor. pray that God would give me a multiplying ministry. Eu orava a Deus para que Ele me desse um ministério que fosse frutífero, que multiplicasse. The Holy Spirit every day. E o Espírito Santo, todos os dias, In the operating room, naquela sala de cirurgia, operated on me. fazia cirurgia em mim primeiro. God changed my life Deus mudou a minha vida in that place. naquele lugar. Where is your place? Aonde é o seu lugar de oração? Where do you meet God? Aonde você se encontra com Deus? Where does the Holy Spirit operate on you? Aonde Deus está, o Espírito Santo está operando você, fazendo a cirurgia em You você. need a time. Você precisa de um You need a tempo. place. Você precisa de um lugar. You need a plan. Você precisa de um plano. One plan everybody knows. Um plano todo mundo sabe. Acts. Atos, Adoration. adoração, Confession. confissão, Thanksgiving. ações de graças, Supplication. súplicas, Adoration. adoração, Confession. confissão, Thanksgiving. ações de graças, Supplication. súplica. Every morning when I open my journal, Todas as manhãs, quando eu abro o meu diário de oração, I write out a prayer of adoration. eu escrevo uma oração de adoração a Deus. I write out a prayers of confession. E aí eu começo a confessar, escrevo uma oração de confissão. I write out prayers of thanksgiving. E eu começo a agradecer, escrever uma oração de gratidão. I make a list of prayers that day. E eu faço uma lista de oração para aquele dia específico. Then I turn to the back of my journal Então eu volto algumas páginas do meu diário. and I pray for my family. E eu oro pela minha I família. pray for my church staff. E eu oro pela equipe da minha igreja. I pray for young pastors I've been training. Eu oro pelos pastores mais jovens que eu tenho I treinado. pray for my friends who are hurting. Eu oro pelos meus amigos que estão enfermos, que precisam de ajuda. Adoration. Adoração, Confession. confissão, Thanksgiving. ação de graças, Supplication. súplica. That's my favorite plan. Esse é o meu plano favorito. I also pray through the Lord's Prayer. Eu também oro a oração do Pai Nosso. Matthew chapter 6. Mateus capítulo 6. Our Father who art in heaven. Pai Nosso que estás nos céus. Adoration. Adoração. Hallowed be your name. Santificado seja o teu nome. Your kingdom come. Venha o teu reino. Your will be done. Faça a tua vontade. On earth as it Assim is na in heaven. terra como no céu. In my life as it is in Na heaven. minha vida como é no céu. In my family as it is in heaven. Na minha família como é no céu. In my church as it is in Na minha heaven. igreja como é no céu. In my city as it is in Na minha heaven. cidade como é no céu.
What is your plan? Qual é o seu plano de oração? When is your time? Quando é a sua hora de oração? Where is your place? Aonde é o seu lugar de oração? Do you have a place you write down answers? Você tem um lugar que você registra as respostas? Being a pastor is discouraging. Ser um pastor às vezes é desencorajante, é desestimulante às vezes. Satan fights us. Satanás luta contra a gente. People discourage us. As pessoas nos desencorajam, nos The world desanimam. distracts us. O mundo nos distrai. Our flesh tempts us. A nossa carne nos tenta. I need encouragement. Eu preciso ser encorajado. When I get discouraged, Quando eu estou desanimado, I pull out one of my journals. eu pego um dos meus cadernos de oração. I turn to the back pages. Eu volto àquelas I páginas. look at my prayer list. Eu oro para minha lista de oração. And I see the answers. E eu vou dando checando cada resposta que Deus me deu. And I know that God is real. E eu sei que Deus é I know real. that God answers Eu prayer. sei que Deus responde I know that orações. God changes Eu lives. sei que Deus muda a minha vida e as Do you vidas have ao a meu place redor. where you write down Você answers? tem um lugar que você registra as respostas de Deus? Take 1 minute right now. Eu quero que você agora tome 1 minuto Tell somebody beside you, e diga a quem está perto de você. what is your time? Qual é o seu tempo? Where is your place? Qual é o seu lugar? What is your plan? Qual é o seu plano? Go. Please, por favor, faça isso agora. You tell me when you think they're ready. There are 3 things pastors are to be doing. 3 coisas que os pastores precisam fazer We're to be making disciples, para fazer discípulos. teaching the Word of God, É ensinar a palavra and we need to be praying. e nós precisamos orar. I want to talk to you about building the prayer culture in your church. Quero falar agora sobre como construir uma cultura de oração na sua igreja. Jesus in Mark chapter 11 Jesus, em Marcos capítulo 11, went to the temple in Jerusalem. foi para o templo em Jerusalém. His heart was breaking O coração dele estava sangrando, because people were using it as a passageway through the city. porque as pessoas estavam usando o templo como só um caminho de passagem na cidade. People were using it to make money from the pilgrims. As pessoas estavam usando os animais para fazer dinheiro, But they were not using it for the reason why it was made. mas eles não estavam usando o templo para a real razão para que ele foi criado. Mark chapter 11 verse 15. No verso 15 de capítulo 11 de Marcos diz: E vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso para o templo. Ele os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Jesus said, "My house shall be called a house of prayer." Jesus disse: a minha casa precisa ser chamada casa de oração. In the new covenant, Na nova aliança, the church is the house of God. a igreja é a casa de Deus. The church is the temple of A God. igreja é o templo de Deus. Not a building, Não é
o prédio, but God's people when we get together. mas as pessoas quando se reúnem. That's where He manifests His presence. É ali que ele se manifesta, é ali That que ele is the manifesta a temple sua of God. presença. Esse é o templo de Deus. He says, I want my house to be a house of prayer. Ele disse, eu quero a minha casa que seja chamada casa de oração. He was mad because it wasn't a house of prayer. Ele estava muito triste porque naquele tempo não era uma casa de oração. Jesus turned over the tables. Jesus virou as mesas. Jesus threw people out of the temple. Jesus expulsou as pessoas do templo. Jesus made a whip and chased them out, it says in John chapter 2. Em João capítulo 2, nos diz que Jesus fez um chicote e começou a expulsá-los com o chicote. Why was he so angry? Por que ele estava tão bravo? Because they weren't making prayer the priority. Porque eles não estavam fazendo da oração uma prioridade. Is Jesus' heart breaking when he looks at your church? Quando Jesus olha para a sua igreja, será que o coração dele está chorando, sangrando? Because he's not seeing a house of prayer. Porque ele não está vendo uma casa de oração? I want to talk to you about some houses of prayer. Quero falar sobre algumas casas de oração. Charles Spurgeon was probably the most influential Baptist pastor. Charles Spurgeon talvez tenha sido um dos pastores batistas mais influentes. He went to London when it was exploding in growth. Ele foi para Londres quando a vida dele estava muito difícil. He took over an old traditional church that was dying. E ele foi pastorear uma igreja muito tradicional que estava morrendo. He was just 19 years old. E ele 19? E ele tinha 19 anos. And he did three things. E ele fez 3 coisas. He preached the word of God. Ele pregou a palavra, He made disciples. ele fez discípulos And he prayed. e ele orou. The church began to grow. E a igreja começou a crescer It began to expand. e começou a se expandir. It grew to 10,000 people. Cresceu para 10.000 pessoas, 5,000 on Sunday morning. 5.000 no domingo de manhã 5,000 different people on Sunday night. e 5.000 pessoas completamente diferentes no domingo à noite. Every single time he preached, Todas as vezes que ele pregava, someone got saved. alguém se convertia. Every single time. Todas as vezes. They started a missions agency. E ele começou então uma agência They missionária. started a home for widows, Ele plantou então uma casa para a home viúvas, for orphans. uma casa para órfãos. They fed the poor. Eles começaram a dar comida para os They pobres. started Sunday schools all over the city. E eles começaram então escola bíblica dominical espalhados pela They started cidade. churches all over the E eles city. começaram igrejas por toda a cidade. He was asked, "What's the secret?" E alguém perguntou para ele qual é o segredo. He took a visitor to the basement of the church. E ele levou uma pessoa que estava visitando para o porão da sua igreja. 400 people were on their knees. 400 pessoas estavam lá de joelhos orando. He said, "This is the powerhouse E ele disse: esse é o poder da of casa. this church." É o poder dessa igreja. They had 5,000 on Sunday morning, 5.000 pessoas se reuniam no domingo de manhã. 5,000 on Sunday night. 5.000 pessoas diferentes no domingo à noite. But he said the most important meeting of the week was on Monday. Mas ele disse: o encontro mais importante da semana não é no domingo, é na segunda. Monday night, 1,200 people came to the church. No domingo à noite, 1.200 pessoas. Na segunda noite, 1.200 pessoas vinham para a igreja. And they prayed. E eles oravam. And they prayed. E eles oravam. And they E prayed. eles oravam. He said, "You can measure the church E ele disse: a condição da igreja pode ser avaliada by its prayer meetings." pelas suas reuniões de oração. He said, "The prayer meeting is the grace-o-meter." Ele disse: a reunião de oração é aonde Deus manifesta a sua graça. And from it we gauge the amount of God's work among His people. E é através da oração que nós vemos o quanto Deus trabalha através das pessoas. When God is in a church, Quando Deus está numa igreja, the church will pray. a igreja vai orar. A igreja ora. If God is not in the Se church, Deus não está na igreja, prayer leaves. a oração também não está. He described his church this way. He says, "I always give the glory to God, Ele descreveu a sua igreja da seguinte forma: eu sempre dou glória a Deus, but I do not forget that He gave me the privilege mas eu também não me esqueço que Ele me deu o privilégio of having people that will pray." de ter pessoas que oram.
We had prayer meetings that moved souls. Nós temos reuniões de orações que mexem com as pessoas, com a vida das pessoas. 1,000 people begging God 1.000 pessoas implorando ao Senhor for lost souls. pelas almas perdidas. He said, if you want to make your church a house of prayer, Ele disse, se você quer tornar a sua igreja uma casa de oração, you need a prayer meeting. você precisa de uma reunião de oração. And the pastor needs to make it his priority to be at the prayer E meeting. o pastor precisa fazer disso a sua prioridade, de estar nessa reunião de And his oração. priority to lead the prayer meeting. E ele precisa também ter a prioridade de liderar essa reunião de He oração. said everyone must pray short prayers. Ele disse, todo mundo precisa fazer orações curtas. Everyone must pray out loud. Todo mundo precisa falar a sua oração em voz alta. Everyone must pray for lost people. As pessoas precisam orar pelos perdidos. They sing. Eles oram, They read scripture. eles cantam, eles leem a palavra. But nothing takes priority Mas nada é mais importante, nada toma o lugar da prioridade, over prayer. a não ser a oração. Let me tell you about another house of prayer. Deixa eu falar para você de uma outra casa de oração. This man was a pastor in Oregon, Esse homem foi um pastor em Oregon, small town of 2,000 people. uma cidade de 2.000 pessoas apenas. He was very, very discouraged. Ele estava muito desanimado com o ministério. He had a small church. Ele tinha uma igreja bem pequena. Nothing was happening. Nada acontecia. He tried everything, Ele tentou tudo, but nothing was happening. mas nada acontecia. Someone invited him to a conference. Então alguém o convidou para uma conferência, para um congresso. He said, I'll go to the first meeting, E ele falou, eu vou para a primeira reunião, para o primeiro dia. and then I'm just going to rest the next 3 days. E o restante dos 3 dias eu preciso descansar. And I'm going to write a letter. Eu vou escrever uma carta. When I get back, I'm going to resign my church. E quando eu voltar, essa carta será minha carta de demissão. E eu vou pedir minha demissão da igreja. But the first meeting Mas no primeiro encontro, no primeiro dia da conferência, do congresso que ele foi, was about prayer. era sobre oração. And he realized he had tried everything E ele entendeu que ele já tinha feito tudo o que ele podia fazer. but prayer. Mas ele não tinha orado. The second meeting was about prayer. E o segundo encontro, o segundo dia também foi sobre The oração. third meeting was about E também no prayer. terceiro dia foi sobre oração. By the time he left the E conference, quando ele saiu daquele congresso, he made 7 commitments. ele fez 7 compromissos pessoais. These are his 7 commitments. Esses são os 7 compromissos. Just go back one. That's it. Just do one at a time. Ok. Em primeiro lugar, eu vou investir 1 hora por dia orando sozinho. He said it starts with me, so 1 hour a day, every day, I'm going to meet with God. Ele disse, começa comigo. Então, todos os dias, durante 1 hora, eu vou ter um encontro com Deus. And then he said, I want it to spread to others, so 1 hour a day, every day, I'm going to pray with somebody else. E ele disse, eu quero que outras pessoas também tenham essa experiência. Então, eu vou investir 1 hora por dia orando com alguém. And then he took his church roll and he prayed for every name every week. Então ele pegou o hall de membros de sua igreja e começou a orar nominalmente por todos eles toda semana. He met with some other pastors around town and said, would you pray with me once a month for our town? E ele começou a se reunir com outros pastores da sua cidade e desafiou-os a orar com ele uma vez por mês pela cidade. And in order to teach his church about prayer, number 5, he preached on prayer for 3 months. E para ensinar a sua igreja que precisava também orar, ele pregou durante 3 meses sobre oração. And then they had 4 outreach events every year. E pelo menos 4 eventos eles tinham todos os anos, grandes eventos. Christmas, No Natal, Easter, na Páscoa, revival in the fall, em algum encontro de avivamento a crusade in the spring. e também uma cruzada na primavera. Before each event, Antes de cada evento que ele tinha, desses 4 eventos que ele tinha durante o ano, he would have a week of prayer up to that event. ele tinha uma semana de oração para ou sobre aquele encontro. The 7th thing he did, E a 7ª coisa que ele fez, he identified every person within 20 minutes of his church. ele começou a identificar as pessoas que estavam num raio de 40 quilômetros em todas as direções da sua igreja. And he began to get his church to pray for all those people. E ele começou a levar a sua igreja a orar por essas pessoas dentro desse raio. God began to move. Deus começou a agir. This is what he said. Isso é o que ele disse.
Quanto mais oramos, mais Deus colocou nos nossos corações um amor pelos perdidos. Nós experimentamos um sentido de urgência para alcançar nossos vizinhos e o mundo. Começamos a praticar maneiras criativas para alcançar os perdidos. Quase todos na igreja começaram a orar pelos amigos, pelos colegas de trabalho, pelos familiares, por missões e pelos países ao redor do mundo. As his church began to pray, Quando a igreja dele começou a orar, lost people began to get saved. as pessoas perdidas começaram a se salvar, a serem salvas por Jesus. The town had 2,000 people. A cidade tinha 2.000 pessoas. His church grew to 1,400 people. E a igreja dele cresceu para 1.400 pessoas numa cidade de 2.000 pessoas. Different people were meeting in prayer Pessoas diferentes se encontravam para orar. all throughout the day, Durante todo o dia tinha gente all throughout the orando. week. Toda semana tinha gente orando. They saturated the community in prayer, Eles saturaram a comunidade com oração. and God transformed the E community. Deus transformou a comunidade. Do we have this one? Okay. I went to a church in Lynchburg, Virginia, when I was in college. Eu fui para uma igreja na Virgínia quando eu estava ainda na faculdade. The church had services Sunday morning, Sunday night, and Wednesday night. A igreja tinha cultos domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira à noite. I was a college student. Eu era um estudante universitário. The church was growing and was becoming one of the largest churches in America. A igreja estava crescendo e ela estava se tornando uma das maiores igrejas nos Estados Unidos. The years I was there in college, Durante o tempo que eu estava na faculdade, someone got saved every Sunday morning, pessoas eram salvas por Jesus todos os cultos de manhã, every Sunday night, todos os cultos à noite, every Wednesday night. todas as quartas-feiras. Every Wednesday night was prayer meeting. Toda quarta-feira era o culto de oração. There would be a sermon, Tinha um sermão, short sermon. um sermão curto. There would be some songs, Tinha algumas canções, just a few songs. algumas canções, poucas But canções, there was prayer. mas havia oração. The pastor took the phone book O pastor pegava a lista amarela and passed a page to every person. e ele começava a dar uma página para cada pessoa das listas And we amarelas. would pray for every name on that E page. nós orávamos por todos os nomes que estavam naquela lista. The church grew to 9,000 people A igreja cresceu para 9.000 pessoas, in a little town of 20,000 people. numa cidade de 20.000 pessoas. They started a college. Eles começaram uma faculdade. The college went from a handful of students A faculdade começou com um punhadinho que cabia na mão de alunos, to 100,000 students para 100.000 alunos. all over the world. Em todos os lugares do mundo há alunos daquela faculdade. The church, when it was on fire, A igreja, quando está aquecida pelo fogo de Deus, was a house of prayer. é uma casa de oração. The pastor, when he was in college, O pastor, quando ele estava na faculdade, was just a brand new Christian, ele era um cristão recém-convertido. but he spent 2 hours every afternoon Mas todas as tardes ele investia 2 horas praying. orando. What can God do with you? O que Deus pode fazer com você? What does God want to do with you? O que Deus quer fazer com você? Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. You've tried lots of things. Você já tentou muita coisa, não é? Have you tried prayer? Você já tentou orar? 3 things pastors are supposed to be doing. 3 coisas, pastores, vocês precisam fazer. We're supposed to make disciples. Nós precisamos fazer discípulos. We're supposed to teach the word, Nós precisamos ensinar a palavra. but we're supposed to start with prayer. Mas precisamos, antes de tudo, começar com a oração. Are you a man of prayer? Você é um homem ou uma mulher de oração? Is your church a house of A prayer? sua igreja é uma casa de oração? Is it transforming its community? A sua igreja está transformando a sua Is it comunidade? transforming its city? A sua cidade está sendo transformada? Are groups growing? Será que os grupos, os PGMs estão crescendo? Are they multiplying? Eles estão multiplicando? Is your church growing? A sua igreja está crescendo? Is it A multiplying? sua igreja está multiplicando? We must pray. Nós precisamos orar. I know God answers prayer. Eu sei que Deus responde orações. 9 months ago, my son 9 meses atrás, meu filho, I want a picture of my son. Went in the hospital. 9 meses atrás, meu filho foi para o hospital, se internou.
foi internado. His abdomen was inflamed on the inside. O seu abdômen estava todo inflamado por dentro. His pancreas was throwing poison all through his abdomen. Todo o seu pâncreas estava liberando substâncias não boas dentro do seu corpo. It affected every organ. E aí afetou todos os órgãos do seu abdômen. His heart, his lungs, his kidney. Os seus pulmões, o seu coração, seu rim. I rushed to the hospital. Eu corri para o hospital. His vital signs were dropping. Os seus sinais vitais estavam indo a quase zero. I asked the doctor, I said, what is wrong? Eu perguntei para o médico o que está acontecendo, o que está de errado com meu filho. She said, he is this close to death. E aí a médica me disse, ele está assim da morte, está muito próximo da morte. 1 hour later, 1 hora depois, another doctor called my wife and I into a room. Um outro médico nos chamou para uma sala específica. They said, your son is fighting for his life. E eles disseram, olha, o seu filho está lutando para sobreviver. He said he has a 50-50 chance of living. Ele tem 50% de chance de morrer e 50% de viver. Unless he gets worse. E se ele ficar pior, Unless they have to operate. nós teremos que operar. If they have to cut him open. Se nós tivermos que cortar, it's a last-ditch effort to save his life. é a última tentativa que nós faremos para salvar a vida dele. 87% of the people that get to that point 87% das pessoas que chegam a esse ponto die. morrem. I put his picture on Facebook. Eu coloquei a foto dele no Facebook. I said, my son is fighting for his life. E eu disse lá na minha página, o meu filho está lutando para sobreviver. Please pray. Por favor, ore. People all over the world began to pray. Pessoas ao redor do mundo inteiro começaram a orar. Many of you, my friends in Brazil, began to pray. Muitos de vocês, amigos meus no Brasil, começaram a orar. Friends, Facebook went crazy. O meu Facebook ficou maluco, muita gente comentando. Thousands of people posted. Milhares de pessoas postaram, deixaram um comentário. Praying for Andrew. Orando por Andrew. In Texas. No Texas. In Florida. Na Flórida. In California. Na Califórnia. In New York. Em Nova York. In Brazil. No Brasil. In Costa Rica. Em Costa Rica. In Europe. Na Europa. In South Korea. Na In Coreia Japan. do Sul, no Japão. In Africa. Na África. All over the world. Em todos os lugares do mundo. Thousands of people prayed. Milhares e milhares de pessoas orando. He made it through the operation. E ele conseguiu passar por essa cirurgia. The next day he had another operation. No dia seguinte ele teve uma segunda cirurgia. I had a prayer meeting in the hospital. Eu tive uma reunião de oração lá dentro do hospital. Everybody waiting in the waiting room. Todo mundo que estava naquela sala de espera. I had a college student come and play a guitar. Eu tive um colega de faculdade que veio tocar o violão. And I said, we're going to pray for everyone you have in the hospital. E nós vamos orar aqui juntos por todos que estão nesse hospital. That they will all live today. Que eles todos viverão hoje. God moved into the hospital. Deus se moveu, Deus agiu, Deus se mostrou, se manifestou naquele hospital. Non-Christians Pessoas não convertidas were crying estavam chorando because God was ministering to porque them. Deus estava ministrando no coração delas. And my son made it through the E operation. o meu filho passou pela segunda cirurgia. The next day he had another operation. E na outra cirurgia que ele fez, Very small chance of living. pouquíssima chance de viver. And he made it through the operation. Mas ele também sobreviveu àquela cirurgia. 6 operations. Ele teve 6 cirurgias. Many procedures. Muitos procedimentos no seu abdômen. But most people die after the first day. Muitas pessoas morrem depois da primeira cirurgia. If they live, most people die after the first 2 weeks. Quando sobrevivem à primeira, eles morrem 2 semanas depois. If they live, most people die after the first 3 months. Se eles sobreviverem a essas 2 semanas, eles morrem nos próximos meses. That was December. Isso foi em dezembro. In 2 weeks, Em 2 semanas, he is healthy enough ele já estava bem suficiente that they're going to put him back together que again. eles já estavam fechando tudo, os pontos,
Because God answers prayer. Porque Deus responde orações. God answers prayer. Deus responde orações. I believe God wants to do something in your life. Eu creio que Deus quer fazer alguma coisa na sua vida. All three of my children were prodigals. Todos os meus filhos eram pródigos. Now my oldest son is a pastor. Agora o meu filho mais velho é pastor. My youngest son is a missionary in China. O mais novo é um missionário na China. That son I showed you a picture of. E esse filho que eu mostrei a foto dele aí, He had been a drug dealer. ele foi um traficante. He had been an alcoholic, Ele era um viciado, ele bebia muito, alcoólatra. but he wants to be a pastor. Mas agora Deus tem chamado para que ele seja um pastor. God answers prayer. Deus responde orações. I've seen churches grow Eu- from nothing. Eu tenho visto igrejas que crescem a partir do nada. I've seen small groups grow and multiply. Eu tenho visto PGMs que multiplicam quase que do nada. I've seen drug addicts set free. Eu já vi viciados em drogas serem libertos. I've seen atheists become pastors. Eu já vi ateus virarem pastores. Not because of me, Não porque eu estava lá. not because of my wife, Não por causa da minha esposa. but because God answers prayer. Mas porque Deus responde orações. How many of you truly believe Quantos de vocês de fato creem that God can do things que Deus pode fazer that you cannot do? coisas que você não pode fazer? How many of you truly believe that God can do things better than you can Quantos de do? vocês creem de fato que Deus pode fazer coisas melhores do que você? How many of you truly believe that God can do things bigger than you can Quantos de do? vocês de fato realmente acreditam que Deus pode fazer coisas maiores do que você? If you truly believe that, you will become men of prayer. Se você realmente acredita nisso, você vai se tornar um homem e uma mulher de You oração. will build churches that are strong in prayer. Você vai construir uma igreja ou igrejas que são fortes na oração. Would you bow your heads? Por favor, baixe sua cabeça. If you believe that God can do things bigger and better and faster and stronger, Se você crê que Deus pode fazer coisas maiores, mais rápidas, mais fortes, and you're willing to make a commitment, a new commitment to prayer, e você está disposto a fazer um novo compromisso de oração, to spend more time, para investir mais tempo na oração, to train more people, para treinar mais pessoas, to make it a higher priority in your life para fazer a prioridade número 1 na sua vida, for the next 30 days. pelos próximos 30 dias, You say, I will spend more time praying. dizendo: eu vou investir mais tempo orando, I will lead more people to pray eu vou levar mais pessoas à oração in the next 30 days. nos próximos 30 dias. Would you get out of your seat Você poderia, por favor, sair do Right seu lugar agora and come and get on your e knees? vir aqui à frente se ajoelhar? If you can't kneel, come and Se stand. você não pode se ajoelhar, não tem problema. Vem aqui na frente e fique em pé. But you say, God, make me a man of God. Mas se você está dizendo nessa manhã: Make Deus, me a me man, faça woman um of homem e uma prayer. mulher de oração. Se Make você my está church a dizendo, house of prayer. se você está dizendo: faça a minha igreja uma igreja de oração. If you have a son or a daughter that is away from God, Se você tem um filho ou uma filha que está distante do Senhor, and you want to see God E você- change their life, e você quer ver Deus mudando a vida do seu filho ou da sua filha, maybe you got someone who's sick, talvez você está doente, and you want to see God do healing. ou talvez você tenha algum parente ou alguém da sua família doente e você quer ver cura. Come and show God your heart. Vem cá, mostre para Deus o seu coração. If you cannot kneel, you can stand. Se você não pode se ajoelhar, não tem problema, fique em pé. But let God see your heart right Mas now. deixa Deus ver o seu coração nesse momento. Say, God, use me. Fala para Deus aí no seu lugar: Deus me usa, God, change me. Deus me muda. Cry out to God right now. Clame ao Senhor nesse momento agora. God, I pray right now in the name of Jesus Christ that you would pour out a great anointing on
on this place. Deus, eu oro em nome de Jesus agora, que o Senhor vai derramar uma grande unção do Teu Espírito sobre esse lugar nessa manhã. That you would burn so strong in our hearts right now. E o Senhor vai colocar um ardor tão forte no nosso coração agora, God, that our prayer lives would become so strong. que a nossa vida de oração se tornará tão poderosa, tão That we would forte, see you do great things. e nós veremos o Senhor Mighty fazer things, grandes coisas, powerful coisas things poderosas, that only God can que do. só o Senhor pode fazer. You would get all the glory. E o Senhor vai ter all the toda a praise. glória, toda a honra. God, I pray for pastors today Senhor, eu oro por pastores nessa who manhã, came in discouraged, que vieram aqui desanimados, ready to resign. talvez prontos a desistir, They feel like they've tried everything, porque eles já tentaram todas as coisas, but now they know mas agora eles entenderam that you que o Senhor have the answer. o Senhor tem a I resposta. pray for parents today Eu oro pelos pais nessa who manhã, have sons and daughters que os filhos e filhas who've left the church, deixaram a tua casa, who've left God, que deixaram o Senhor, who are living as prodigals. que estão vivendo suas vidas como filho God, pródigo. right now in the name of Jesus, go touch them. Mas agora, Deus, em nome de Jesus, toca nesses filhos e Go nessas speak to filhas. them right now, Jesus. Fale com eles agora, Call Pai. their name right now, Jesus. Chame-os pelo nome agora, Call them home Senhor. right now, Jesus. Chame-os de volta para casa agora, Senhor. Help us keep praying until they come home. Senhor, ajuda-nos a mantermos em oração até eles voltarem para casa. Put your hand on somebody beside you. Se você puder tocar alguém perto de você, coloque a mão em alguém perto de você. Pray for them. Ore por eles Pray agora. for their family. Ore pela família deles Pray for their agora. ministry. Ora pelo ministério Ask deles. God to do a great work. Peça a Deus para fazer um grande Ask trabalho. God to do exceedingly abundantly. Pede para Deus fazer mais do que eles imaginam nessa hora. Ask God to do more than they can ask. Peça para Deus fazer mais do que More eles than they imaginam, can think. mais do que eles pensam. Ask God to show Himself strong in their behalf. Pede para Deus se mostrar tão forte para eles agora. Ask God to multiply their prayers. Para que Deus multiplique a oração deles. Multiply the impact. Para que Deus multiplique o impacto deles. Ask for miracles. Peça por milagres agora, querido. Ask for healings. Peça por cura agora, querido. Ask for deliverance. Peça por libertação Ask for agora. conversions. Peça por conversões. Ask for laborers for the harvest. Peça ao Senhor da Seara que mande os ceifeiros. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Poder do teu amor, Senhor, eu descobri. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, Jesus. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito.
contigo voarei no poder do teu amor. Face a face. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, E conhecer o amor. e conhecer o amor. Renova no Senhor com teu espírito. Vem renovar. Vem renovar minha mente em teu querer. Meus dias viverei. Meus dias viverei No poder do teu amor. no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me. Atrai-me pra o teu lado espero em ti e subo como águia das asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti. Só as vozes. Junto a ti. Só as vozes. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Eu espero em ti, espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Aleluia. Meus queridos colegas pastores.